ação de graça por quê, irmã Mônica? Não somente pela vida do nosso amado presbítero, que está completando mais uma primavera, mas também pelas nossas vidas, em estarmos na presença do Senhor. Poderíamos estar em tantos lugares. E quantas vidas foram ceifadas ao longo dos anos. Mas nós estamos aqui para adorar e glorificar ao único que é digno de toda honra, que é digno de toda glória e que é digno de todo louvor. Aleluia! E quando nós olhamos assim para o rei Ezequias, é fácil, muito fácil, nós contemplarmos algumas adversidades que ele viveu. E uma delas, um dos dramas, podemos dizer assim, que ele viveu, foi quando ele foi afrontado pelo rei da Síria. E aquele rei, com um exército numeroso, com um número muito grande ali de militares. Esse reino, ele vinha conquistando outras cidades e ele chega e manda um recado bem audacioso para o rei Ezequias. Ele diz assim: olha, eu também vou te derrubar. Eu também vou fazer com você aquilo que eu fiz com os outros. E não há quem te livre, não. Não há. Eu vou te matar. Você vai virar cativo, vai virar escravo. Eu vou acabar com o teu reinado. E não há Deus que possa te livrar. Esse foi o recado audacioso que ele mandou para o rei Ezequias. E a palavra do Senhor, nos diz que o rei Ezequias virou e falou assim: Senhor, o que eu vou fazer? E ele simplesmente, queridos, ele se prostrou aos pés do nosso Senhor. Ele recorreu ao único que poderia abençoá-lo e livrá-lo daquela situação. Aleluia! E o Senhor, nosso Deus, mandou um recado. Falou assim: Ezequias, não temas, porque essa peleja não é vossa, mas é minha. E o que nós podemos trazer nesse pedaço aqui, nesse pedacinho da palavra para as nossas vidas, que a peleja que nós vivemos e muitas vezes enfrentamos não é nossa, mas é o Senhor que vai à frente. O Senhor, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos deixa abandonados, não. O exército era grande, a peleja era tremenda. Tinha mais de 185 mil homens naquele exército. Mas ele não se acovardou. O que ele fez? Ele foi buscar aquele que poderia libertá-lo, aquele que poderia ajudá-lo. E que eu e você, no momento da luta, no momento da afronta, no momento da dificuldade, no momento da perseguição, porque muitos são aqueles que se levantam contra a nossa vida, muitos são aqueles que vêm com mentiras, com calúnias, com difamação, vêm fazer tudo aquilo para que eu e você venhamos desistir. O adversário de nossas vidas, ele não está brincando. Muitas vezes o servo do Senhor pensa: ó, está tudo bem, está brincando. Mas o diabo não brinca, não. Ele está atento. E nós precisamos estar mais atentos ainda. E quando ele vier com toda a sua fúria contra as nossas vidas, como foi contra a vida do rei Ezequias, que eu e você possamos ter a mesma posição. Buscar a face do Todo-Poderoso. O rei Ezequias, ele abriu seu coração, ele buscou o Senhor e contou para o Senhor tudo aquilo que estava acontecendo. É claro que Deus sabia. Mas nós precisamos também confessar para os nossos lábios: Senhor, é assim. E ao confessar, o Senhor deu a vitória na mão do Ezequias. O Senhor mandou um anjo só. E esse anjo só, ele acabou com mais de 185 mil homens preparados para a guerra. Queridos, não há limite para o nosso Senhor. Aquilo que eu e você possamos pensar que é difícil, que é impossível, que não tem como, isso é fichinha para o nosso Deus. Precisamos olhar para o céu e entender que dele vem a nossa vitória, que dele vem a nossa salvação. Glória a Deus. E Ezequias, ele foi vitorioso junto com o povo. O rei Ezequias, quando ele começou a reinar, estudos
dizem, né, a própria palavra do Senhor diz que ele tinha 25 anos de idade. E ele reinou em Judá por 29 anos. E quando ele chega aos 39 anos de idade, a palavra do nosso Senhor nos diz que ele foi acometido de uma grande enfermidade. Olha outra situação difícil aí na vida do rei Ezequias. E ele foi cometido por essa úlcera. E homem nenhum conseguiu curá-lo. Ele era um rei. Ele já tinha o que? Status. Ele já tinha posição. Ele tinha prestígio. Tinha ali uma situação financeira boa, era rei. Mas nada disso adiantou. Ele não conseguiu ser curado. E o Senhor manda o profeta Isaías. E lá no palácio fala: olha aqui, Ezequias, prepara a sua casa, porque tu morrerás. E a palavra do Senhor nos diz que ele chora abundantemente e confessa diante do Senhor aquilo que eram as obras dele. E Deus na mesma hora fala com Isaías: volta Isaías, diga a ele que acrescentarei, mas eu sei que os irmãos sabem essa história, tá? Mas eu estou falando porque pode ser que alguém não saiba. E o Senhor vai acrescentar mais 15 anos na vida do rei Ezequias. Então nós vemos o quê? Que o Senhor, quando nós verdadeiramente buscamos, suplicamos, ele entra com providência e opera o sobrenatural. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor aqui, no versículo 3 diz assim: os laços da morte me cercaram. Aqui nós podemos até colocar, creio eu, como menção de que os laços da morte aqui é aquele laço onde o rei da Síria, ele estava preparando a morte para o rei Ezequias. E o laço é o quê? Laço é algo preparado, é algo invisível, que é para quê? Para pegar e matar e prender. Mas o Senhor livrou Ezequias, como também livra as nossas vidas. Os laços de morte podem até nos cercar, mas eles serão desfeitos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, olha que coisa linda, diz: sabe o quê? Nenhuma ferramenta preparada contra a minha e a sua vida prevalecerá. Porque somos nós? Não. Mas porque servimos a um Deus que é misericórdia. Porque servimos a um Deus que é vivo. Um Deus que é fiel. Um Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos direito à salvação. E o profeta, ou melhor, vou dizer assim, o salmista, ele declara que laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. E essa angústia, porque angústia é um negócio chato, né? Quem aqui já não ficou angustiado? Ai, dá um negócio assim, dá um negócio chato que incomoda. Mas nós podemos observar um detalhe. Sabe o que o salmista diz aqui? Angústias do inferno. Ele dá o quê? Um adjetivo para aquela angústia. Não é uma angústia assim, eu estou tão angustiada hoje. Não, é algo profundo, algo pesado. Angústia de inferno me cercaram. Mas o Senhor entrou com providência e operou. Você crê? Você crê que o Senhor pode entrar com providência e tudo aquilo que são as suas dificuldades, tudo aquilo que são as suas limitações, tudo aquilo que muitas vezes eu e você, na fragilidade humana, porque somos humanos, eu acho que não consegui não. Mas o Senhor entra com providência, ele opera. Mas é necessário, sabe o quê? Adoração. Hoje é um culto de ação de graças. O salmista aqui, ele declara, ele adora, ele confessa as maravilhas do Senhor na vida dele. Ainda que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, todavia que venhamos adorar e glorificar ao Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem feito e muito mais Ele há de fazer. Precisamos tomar posse, crer, acreditar que servimos a um Deus. Eu costumo dizer muito, pastora, que tem um globo terrestre na palma da mão dele.
ser seguidos. Aleluias, glórias a Deus. E a palavra do Senhor, ainda no verso 3, diz assim: encontrei angústia e tristeza. Ele encontrou, mas o Senhor trabalhou. Porque no momento que ele se dispôs aos pés do Senhor, o Senhor mudou a história, o Senhor curou, o Senhor deu a vitória, os inimigos caíram por terra e o sobrenatural aconteceu na vida do rei Ezequias, na vida do salmista. Que possamos tomar posse e crer que o Senhor é aquele que opera. Estou chorando, está doendo. Mas o louvor, a adoração não pode sair dos nossos lábios. Porque é muito fácil cantar louvor, né? Tudo vai bem. Fala palavras, que o Senhor te abençoe. Mas na hora da prova, não pode ser. Irmãos, é pegar o Senhor Jesus como nosso exemplo. Porque Ele é o nosso verdadeiro exemplo. Não é pastor, não é pastora, não é irmão, não é irmã, não é diácono, não é ninguém. O nosso exemplo é o nosso Senhor. Ele, como ovelha muda, foi levado a matadouro. Ele, oferecendo amor, levou a bufetada. Mas Ele cumpriu a vontade do Pai. Que eu e você, em meio a toda e qualquer circunstância adversa, possamos cumprir o íntimo do Senhor. Muitos em meio às dificuldades preferem não fazer o íntimo, não se dispor à obra, não se dedicar. Eu vou orar não. Não sei o que. Irmãos, é aí que nós precisamos intensificar a nossa posição diante de Deus. Sabe por quê? Jesus Cristo está voltando. Em breve Ele virá buscar o seu povo. Agora quem não estiver preparado vai ficar. O inferno está aí, ó. As portas estão escancaradas. É uma luta constante a cada dia. Então vale a pena ser fiel. Porque aquilo que nos espera é sublime. Olho nenhum pode contemplar. Palavra nenhuma, por mais que nós venhamos a falar, não tem como expressar a grandiosidade que será a nossa vida na eternidade. Precisamos entender que o Senhor é aquele que opera o sobrenatural. E aí quando a gente olha assim, né, fala assim, a irmã está falando isso porque ela não sabe o que eu estou vivendo. Também não precisa saber não. O Senhor sabe, Ele que precisa. Agora o que nós não podemos fazer, sabe o quê? Nos acharmos pobres e coitados. Podemos não. Servo do Senhor não é isso. Servo do Senhor é vitorioso. Servo do Senhor é eficaz na oração, na busca constante do Senhor. Nós não podemos paralisar. Nós não podemos nos dispor, perder tempo com as coisas desse mundo. Pelo contrário. Quantas pessoas já passaram? Quantas pessoas que nós amamos já foram levadas e o Senhor já recolheu? E nós estamos aqui, não é? Irmão, o presbítero está completando 72 anos, está aqui. Então todos nós, cada um com a sua faixa etária, com a sua idade, estamos aqui. Poderíamos já ter sido recolhidos? Poderíamos. Agora por que não fomos? Sabe por quê? Porque Deus ainda tem algo a fazer na minha e na sua vida. Glória a Deus. Deus tem algo a fazer ainda na minha e na sua vida. Precisamos nos dispor e colocar, Senhor, eis-me aqui. Que se cumpra em mim o teu querer, que se cumpra em mim a tua vontade. A nossa carreira, queridos, ainda não acabou. E não sabemos quanto tempo ainda teremos. Mas enquanto estivermos aqui, vamos fazer a obra. Vamos crer no sobrenatural. Vamos olhar para o Senhor como o Senhor da nossa vida. Aquele que é o único que pode nos livrar de todo mal. E o salmista aqui, ele declara que o Senhor livrou de laços de morte. Ele declara que o Senhor livrou da angústia do inferno, que se apoderaram dele. Aí, olha só que coisa linda. Ele vira e fala assim: então, invoquei o nome do Senhor. Aleluia! Essa é a chance de vitória. É buscar. Então, em meio à perturbação, em meio a tudo aquilo que nos traz tristeza, dor, angústia, é invocar o nome do Senhor. Está difícil? É falta de emprego? É falta de saúde? Seja
saiba que o Senhor, Ele pode e Ele quer operar. Então, invoquei o Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E o que o Senhor fez? Livrou. O Senhor deu a vitória. E do mesmo jeito o Senhor faz comigo. Quando o Senhor vê o nosso coração sincero, o nosso coração quebrantado, o nosso coração necessitado, e mesmo assim, adorando, glorificando, exaltando, o sobrenatural acontece. E aqueles que te perseguem não conseguem entender nada. Mas deixa eles pra lá. A vitória nossa já está decretada. Pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha, ele confessando, né? Falando do Senhor. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. E nós olhamos aqui, nessa passagem, está bem claro, né? De 3 livramentos que o Senhor deu. A alma da morte, os olhos das lágrimas e os meus pés da queda. E a primeira e maior libertação que o homem precisa, necessita, é a libertação espiritual. E quando ele declara: o Senhor me livrou a minha alma da morte eterna. O Senhor, né? O maior desejo do Senhor, é claro que Ele tem prazer em nos abençoar. Servimos ao Deus do ouro, da prata, o Deus que é sobrenatural, o Deus que cura. Mas o maior desejo do Senhor, Jesus veio, sabe para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Ele pode fazer? Pode. Mas o primeiro é a salvação em Cristo Jesus. E o salmista aqui, ele declara: o Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas. Quantas e quantas dores nós não temos, quantas e quantas tristezas, às vezes por alguém que já passou, que já se foi, que o Senhor recolheu, às vezes por pessoas que estão longe da gente. Em breve minha mãezinha semana que vem está indo embora, só em mensagem acaba ali já. Então assim, são tantas lágrimas, e outros com enfermidade, e outros com problema no lar. São filhos, é o casamento, é o marido, é a falta de emprego. Eu não sei o que tem te dado lágrimas nos olhos. Eu não sei o que tem feito você ficar triste. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor quer nos libertar de todo sofrimento. É claro que choramos, é normal. Somos seres humanos, mas não podemos ficar escravos da lágrima, da tristeza. Porque o servo do Senhor, ele é alegre. Ele precisa ser alegre, mesmo passando pela prova. Lembra do nosso irmão Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Choramos, mas crendo que o Senhor recolhe cada lágrima. Crendo que o Senhor opera. Então a segunda libertação é da dor, da tristeza. E a terceira fala assim, que o Senhor também livrou os meus pés da queda. E o Senhor tem nos livrado. Porque o adversário das nossas vidas está ao derredor de nós, como um leão feroz, querendo nos tragar. Mas os anjos do Senhor estão ao nosso lado. Aleluia! E o Senhor nos livra da queda. Podemos até cair, mas o Senhor está ali com a mão estendida. Quantas e quantas pessoas, servos do Senhor, têm parado no meu caminhado? Para eles haverá ainda condição de voltar? Haverá, se Jesus nos voltar antes, basta tão somente eles quererem. Eles falam: Senhor, socorre-me. Porque muitas vezes nós nos sentimos como estivéssemos no fundo do poço. Aí eu estava pensando, quando eu estava lendo a palavra, no fundo do poço, eu imaginei, no fundo do poço. Imagine a situação. Só tem algo a fazer quando o ser humano cai ou se encontra numa situação dessa, do fundo do poço. É olhar para o alto, olhar para o Senhor, conforme o salmista falou. Eleva os meus olhos para os montes.
Parece que não está não. Está tudo meio estranho. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. Deus trabalha da forma que Ele quer. Basta tão somente eu e você olhar para o alvo que é Jesus, mirar nele e seguir, adorando e glorificando. Crendo que o milagre vai acontecer. A palavra do Senhor diz assim: credes no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Seu filho, seu marido, seu primo, sua mãe, seu pai não estão. Faça a obra. Busque o Senhor. Coloque diante de Deus que o mais Ele fará. É aquele que opera sobre ele. Quem converte o homem é o Espírito Santo. Então que eu e você venhamos fazer a nossa parte. Aleluia! Adorar. Adorar. A palavra do Senhor diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aí um outro exemplo, né? Já para acabar. Que nos vem à mente é o nosso irmão João. Perdeu tudo. Vai dizer que não perdeu tudo, de tudo. Ficou com um caquinho lá de telha, né? Coçar as filhinhas. Perdeu filho, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu a esposa e tudo no mesmo dia. Ainda teve a esposa dele, uma louca, que dá um conselho, amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. E ele responde, como uma louca, fala tudo. E chega num momento lá, ele passou por um processo. Os amigos acusavam, né, falavam mal. A esposa mandou ele blasfemar contra Deus. Mas chegou um momento que ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, sobre a terra virá. Ele cria que o Senhor poderia operar. E quantas vezes eu e você não cremos? Eu acho que não tem jeito não, irmã Mona. Tem jeito sim. Tem sim. Tá parecendo que tá difícil? Aí que você ora mais. Aí que você busca mais. Porque o Senhor, Ele faz. Mas é no tempo dele. Essa semana nós fomos sexta-feira. Fomos lá no Jacaré, levar minha mãe e minha irmã. Encontramos com uma amiga lá do Rio. Encontramos conversando, tá? Ela está passando por um processo muito difícil no casamento, está separada. E aí no meio da conversa vai e vem, e depois ela falou para mim. Não, ela falou, não quero mais, não quero mais. Aí eu era conversamos com ela, aí nos despedimos. Ela estava com um grupo, passando aqui o feriado, e eu estava com a minha mãe e com a minha irmã, né? Fomos embora e tal. Aí no dia seguinte ela falou, foi presente de Deus encontrar com vocês. E eu aviso ao meu amigo Heráclito que eu quero sim a restauração do meu casamento. Aleluia. E eu falei pra ela, porque ela falou assim, Mônica, mas quando ele saiu e tal, eu fui pra noite, eu fui pra campanha, eu ia pro culto, eu fazia jejum, eu fazia. Aí eu desisti, que nada aconteceu. Você que pensa que nada estava acontecendo. Tudo tem o seu momento. Por que eu estou falando isso? Para trazer para as nossas vidas. Porque tudo tem um momento, tudo tem um processo. Depende tão somente de nós, sabe o quê? Não desistirmos. Aleluia. Fazer a nossa parte e deixar que o Senhor faça dele. Aí a gente quer que seja agora. Não, deixa que é no momento dele. Que nós possamos ir aos cultos, trabalhar para o Senhor, orar, jejuar, buscar, fazer a obra. E deixa que o Senhor vai tratar do jeito e da forma que Ele quer. O adversário faz isso mesmo, né? A gente está orando ali, a coisa vai complicando. E acho que não está dando. Servimos ao Deus que tudo pode. Não podemos temer nem duvidar. Tá difícil, agora que eu oro mais ainda. Tá complicado, agora que eu leio mais a palavra. Agora que eu busco. Então confia a última palavra do Senhor. Que nós verdadeiramente possamos, queridos, entender o projeto de salvação do Senhor. Buscarmos fazer a obra com o coração quebrantado e voluntário diante do Senhor, que no momento certo Ele vai fazer. E eu vou parar por aqui, tinha mais coisas, mas eu não vou falar por conta da hora. Só para terminar, no versículo 1 diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O Senhor aqui, né, quando o salmista ele declara o amor,
Ele já tinha recebido a vitória e estava declarando. E quem ama? Quem ama faz o quê? Eu te amo. Eu te amo meu marido, eu te amo meu filho, eu te amo minha mãe. Quem ama está falando o tempo todo que ama. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar junto. Por isso que eu já estou com o meu coração todo, mas não saber que minha mãe vai embora. Né? Quem ama quer estar em um relacionamento íntimo cada vez mais. Aí, e o Senhor? Vamos agora aplicar no Senhor? Será que eu amo ao Senhor de todo o meu coração? Será que eu quero ter tempo para estar aos pés do Senhor? Para orar, para conversar, para me derramar diante do Senhor? Como namorado, como marido, que a gente senta e conversa, e não cansa de conversar, não. Será que eu sou assim com o Senhor também? Será que eu ganho tempo lendo a palavra? Será que eu ganho tempo orando? Será que eu ganho tempo falando, Senhor, eu te amo? Quem ama quer estar junto, quer falar, quer se declarar. Que eu e você possamos a cada dia, acima de tudo, declarar o nosso amor pelo nosso Senhor. Declarar a nossa gratidão. Entender que Ele, nosso Deus, enviou o seu único Filho Jesus Cristo para que tivéssemos direito à salvação em Cristo Jesus. Amém? E aí, só para terminar agora para terminar, que aí eu lembrei aqui de um negócio aqui. No versículo 13 diz assim: tomarei o cálice da salvação. Porque no 12 ele fala assim: que darei eu ao Senhor para com todos os seus benefícios para comigo? Aí ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação. Aleluia. Invocarei o nome do Senhor. Olha só o detalhe: que darei eu? Não é que darei eu, vou dar. Mas a resposta é: tomarei o cálice da salvação. Ou seja, eu amo o Senhor, eu reconheço o Senhor, eu adoro o Senhor, e Ele que me dá a salvação em Cristo Jesus. E Ele me dá a vitória. Esse é o Deus que eu e você servimos. Amém? Eu agradeço a Ele por oportunidade nesta hora. Que a graça do Senhor Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. É uma pena que o negócio do Wi-Fi deu problema, né? E aí o culto foi gravado, aí o celular ficou cheio, aí interrompeu um. Aí botei ali, aquele outro ali, que eu nem sei se está lá gravando ainda está gravando, aí deu uma memóriazinha ali, que aquele tem menos memória do que esse aqui. Mas a memória encheu, aí depois o editor ali, Lucas, vai ter que pegar todos os vídeos aí, costurar tudo para emendar, para ficar direitinho. Os nossos cultos, graças a Deus, tem sido ao vivo. E assim, tem chegado não só aqui no Brasil, mas tem ido para fora também. Outras pessoas lá fora também têm assistido, brasileiros que estão fora do Brasil. E graças a Deus, isso não foi um problema, né? Para que nós pudéssemos adorar, louvar e bendizer. Graças a Deus, que Deus continue continuando a missionária, né? Meu irmão, aprovado? Foi ele que convidou a pregadora, né? A aniversariante. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, ela vai ficar aqui na congregação? Isso já está decidido, sim ou não? Ou isso precisa decidir? Deixa ela decidir primeiro. Está decidido ou não? Você vai congregar aqui? Não, ela ainda não decidiu. Então, é porque como o irmão tinha falado, ela vai congregar aqui. Vamos deixar o presbítero Rosendo também, deixa ele decidir, né? Deixa ele conversar com a esposa e tudo. Amém. Quero dizer que as portas estão abertas, bem como os braços, né? Amém. A gente agradece a Deus e recebe bem todos que são enviados pelo Senhor. Se o Senhor mandar, a casa é dele, a casa, né? Não é isso? A casa de Deus, a obra é do Senhor. Quem o Senhor mandar, a gente recebe com todo amor e carinho. Porque é assim que o Senhor quer. Amanhã eu fiquei muito feliz a senhora aceitar o convite do presbítero e da irmã, né, da missionária Maria. Eu vim hoje. Quero dizer que as portas estão abertas para que a senhora possa retornar muitas vezes. Eu costumo dizer uma coisa, sabe, irmãos? Assim, devemos estar na casa de Deus o máximo que puder. Porque se você não tiver alegria em estar na casa de Deus, você não está apto para ir para o céu. Porque se eu tiver alegria em estar na casa de Deus, como é que eu vou para o céu? O céu é de Deus.
É uma casa muito maior. Jesus Cristo falou, na casa do meu Pai há muitas moradas. As moradas são de quem? De Deus. Então assim, nós temos que ter prazer em estar na casa do Senhor. Nós temos que sentir alegria. Quando chegar o horário, quando está chegando o horário de ir para a casa de Deus, isso tem que ser positivo. Não pode ser um peso. A gente tem que ansiar estar na casa de Deus. Porque Ele é o nosso verdadeiro Pai. É o nosso supremo Pai, o Pai de todos nós. Em Deus, você vê, que mistério lindo. Em Deus, o Pai e o Filho são irmãos. Porque Deus se torna o Pai de todos, não é verdade? Não é isso? Então que possamos valorizar a casa do Pai, estar na casa do Pai, fazer a obra do Pai. E nós estamos aqui toda domingo, quarta e sexta. Quarta-feira, o culto começa às 19 horas e 30 minutos e termina às 21. 1h30 de culto. Na sexta-feira, o culto começa às 19, 5 de oração, na sexta-feira, e termina às 21, 2 horas de culto. Aos domingos, começa às 18 horas e 30 minutos e termina às 20 horas e 30 minutos. É o horário normal. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia de culto de ação de graça do irmão. Então, dias especiais às vezes passa um pouquinho, dia de Santa Ceia. E aí eu quero trazer aqui para os irmãos, desde já, que nós tivemos hoje pela manhã, irmãos, todo domingo, 7 horas da manhã, consagração. Você que quiser fazer parte da consagração, independente da denominação, quer ficar 1 hora de joelho, eu costumo dizer aqui, está até falando com o presbítero, tem gente que não gostava muito da consagração do pastor Heráclito, não, porque tem gente que às vezes fala assim, não gosto daquela consagração não, não consigo nem ir lá no púlpito falar nada e tal. Não, a consagração é para orar. Então a consagração nossa aqui é 1 hora de oração. Não tem oportunidade para ninguém. A oportunidade que você tem é de falar a visão que Deus deu para você, a revelação que o Senhor deu, o sonho que o Senhor entregou. Esse é o momento da oportunidade que a gente abre aqui. A gente acabou de orar, 1 hora de oração, eu pergunto: quem aí teve visões da parte de Deus? Quem aí tem revelação? Quem aí tem algum sonho? Quem não tem nada, não tem oportunidade também para dar. A oportunidade é essa, é falar o que Deus mostrou. E aí a gente orou hoje e o Senhor